linha das considerações feitas e vou deixar os colegas parlamentares que façam os questionamentos que não tiveram oportunidade de se manifestar. Só quero agradecer a todos pela presença e pelas exposições feitas. Agradeço ao deputado Ângelo Aguinolin, em seguida o deputado Paulo Rubem, que se ausentou, e ouviremos o nosso Antônio Balkman, que aqui está presente. Bom, meu caro presidente, deputado Augusto Coutinho, quero parabenizá-lo pelo seminário. O Brasil está precisando discutir esses temas, que são temas essenciais para a superação dos graves problemas que o país hoje vive. E quero também parabenizar todos os que pensaram esse seminário, e aí nós temos o nosso querido Bala Rocha, o companheiro, Paulo Rubem, Ângelo Aguinolin, que foram os autores dessa ideia e quem requereram a feitura desse seminário. Queria também parabenizar a todos os que apresentaram aqui, pelas entidades que representam legitimamente e veiculam a visão do meio empresarial brasileiro, CNA, CNI e CNC. Todos foram muito felizes, o Marcelo, o Renato e o Roberto. E queria também fazer referência especialíssima ao nosso companheiro Afif Domingos, porque o Afif foi uma pessoa que faz parte da história de levantar a bola no cenário brasileiro, inclusive nessa casa, nesse parlamento brasileiro, da questão da micro e da pequena empresa. E nós, na primeira participação aqui no Congresso Nacional, na legislatura de 95, 99, junto com o hoje presidente do TCU, nosso querido companheiro Augusto Nardes, na época deputado federal, companheiro nosso, que ajudamos a criar e a conceber e a discutir com o governo o nosso Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que foi a base de todo o processo de desenvolvimento da abordagem e da criação desse tratamento tributário que se construiu posteriormente. Mas os temas são tantos e tão importantes que nós temos até dificuldade de saber por onde começa. Mas eu queria, para ser sintético, construir aqui alguma argumentação na questão da burocracia brasileira. E eu considero essa questão uma questão basilar sobre o grave problema do sucateamento da indústria do Brasil e da inexpressiva participação da indústria brasileira nos mercados internacionais. Mais que isso, que hoje a indústria brasileira ela já não trabalha, ela já não está no afã de disputar espaço comercial fora do Brasil. Ela está no afã de poder competir com os produtos que hoje vêm de fora, invadem o mercado brasileiro, e ela, infelizmente, não tem condições de ser competitiva no próprio mercado brasileiro. Então, essa realidade é uma realidade que passa, entre outras coisas, mas muito especialmente pela questão da burocracia brasileira, que ela é insidiosa, né? Quando o Afif, quando o Renato, uma apresentação muito interessante, quando ele afirma a questão do impacto direto na questão da micro e pequena empresa, na verdade a burocracia é tão insidiosa que ela impacta tudo. Né? Quando você fala, por exemplo, o ministro, cumprimentando o ministro, fala na questão do desenvolvimento da cadeia de fármacos, vá registrar um fármaco no Brasil, lá na Anvisa, que você sabe o que é fazer indústria no Brasil. Você passa 3, 4, 5 anos para você obter um registro de procedimentos que já estão confirmados em outros países, e quando a gente tem a possibilidade de obter um determinado registro, a tecnologia já está tão superada que a interface do fármaco, ou do princípio ativo, ou da molécula que se pede o registro,
já está defasada, causando um impacto que já não é mais tão amigável com a saúde humana como outros países já dispõem. Portanto, a gente já parte com o jogo perdido. Quando você associa, portanto, essa burocracia, que o Agnolin acha o termo muito interessante, que eu chamo o cipual da burocracia brasileira, né, aqui falou o Afif também, que é o alvará, a matriz fiscal tributária esdrúxula, não tem espelho no mundo, não há nada parecido no planeta. Nós conversávamos, já que nós estamos falando da microempresa, podemos deslocar o mesmo problema para uma grande empresa brasileira, né, que tem espaço, que tem uma estrutura nos Estados Unidos, e eles conversando comigo, disseram, a mesma estrutura que eu tenho nos Estados Unidos, tenho no Brasil. Eu tenho 60 advogados na minha estrutura, ocupo 40% do meu tempo de gestão com os problemas diversos que a burocracia brasileira gera, e tenho 6 advogados dos Estados Unidos. Então, vocês imaginem o custo que tudo isso não causa. Mas, se tudo isso gera um problema grave em a quem produz no Brasil, gera também um custo para o governo. Porque hoje, nós estamos percebendo que as entidades de controle, essas entidades de controle hoje estão atrás de correr para fazer concurso para aumentar o efetivo para fiscalizar, ou para acompanhar, ou para exercer a sua função de controle. E aí não tem número para resolver o problema. Há pouco tempo atrás, nessa casa, teve uma pessoa ligada à Procuradoria do Trabalho, disse, olha, esse ano nós fiscalizamos 3 mil empresas, um número mais ou menos assim. E nós precisamos contratar mais 3 mil agentes para poder aumentar o número fiscalizados. E nós aumentaríamos para 30 mil. Eu disse, quanto é o universo? 5 milhões. Quer dizer, ninguém pode correr atrás do concurso para inflar as infraestruturas de controle. Nós temos que correr atrás de simplificar os processos que estão na interface de quem produz no Brasil. Então, esse tema hoje tão discutido, eu quero, na oportunidade, fazer uma sugestão à comissão, né, e isso é uma sugestão que eu faço, baseado na lembrança que o doutor Renato da CNF fez, é que se recrie no próximo governo a Secretaria Especial ou Ministério da Desburocratização com o poder que foi atribuído na política de desburocratização que teve na Inglaterra. Porque nós temos que compreender que burocracia é poder. Vai tirar a mão do carimbo de um agente da burocracia brasileira que você sabe qual é a resistência que você vai ter. Nós agora estamos, por demanda do próprio setor atacadista brasileiro, para dar um exemplo vivenciado, que tem o seu representante que não pode entrar no Simples. Né? Aí está uma proposta encaminhada por essa casa, com o apoio do ministro Afif, para que todas as empresas que se enquadrem nos patamares, independente da classe, seja micro e pequena empresa. E aí resolveria um problema grave no atacado brasileiro, que tem os seus representantes sem poder se enquadrar no Simples. Então, toda a relação entre eles e o atacado brasileiro inteiro, né, nós estamos falando de milhares de empresas, essa relação é altamente complicada porque não tem esse elemento. Isso aí são exemplos que a gente tem vivenciado. Por outro lado, eu queria, para encerrar, dizer uma realidade que eu considero efetiva, é que os programas sociais cumpriram e deverão cumprir o papel deles de resgatar milhões de brasileiros. Esse é o grande mérito do presidente Lula e da presidenta Dilma. E nós fazemos votos que o povo brasileiro seja grato a ela pelo esforço que ela faz nas diversas áreas nesse ano eleitoral. E certamente meu partido, e vamos apoiá-la para que ela obtenha essa reeleição.
Mas é preciso compreender que um país não é rico porque tem programa social. Um país não é rico e de primeiro mundo porque tem programa social. Um país é rico porque produz, porque a sua indústria é competitiva, porque incorpora tecnologias, porque é agressiva, porque tem política de longo prazo. Mas quando nós falamos, por exemplo, nas cadeias produtivas essenciais, então todas essas cadeias produtivas, ministro, são cadeias produtivas que passam por... É importante para o Brasil, mas infelizmente como indústria genuinamente brasileira, nós não temos aqui quase nenhuma. Nós não temos uma marca de veículo própria do Brasil. A Coreia, que tinha índices sociais assemelhados ao nosso num passado recente, tem 4. Né? Então, se nós vamos aqui para a indústria de energia, agora, felizmente, e com grande mérito, entrou uma indústria brasileira para fazer turbina, porque todas eram importadas. Então, nós temos aí um grande caminho a construir, que é a segunda fase. Quem vai gerar o emprego, a renda e a riqueza para o Brasil é o sistema produtivo. É uma agricultura competitiva, e eu sou presidente da Frente Parlamentar da Fruticultura, eu sei qual é a burocracia que tem para você ter um registro de um agroquímico para poder ser competitivo nos mercados internacionais. Então, é uma indústria competitiva, e esse segundo momento está exatamente na responsabilidade do seu ministério, né, conceber esses projetos de longo prazo para o Brasil, e nessas linhas estratégicas que o Brasil tem que construir, caminhar e transformar em realidade com grande rapidez. Porque na minha cidade morrem 2.000 jovens assassinados a bala por ano, mais. Isso vale para o Brasil inteiro. Milhares de jovens estão morrendo assassinados a bala. Esse jovem não sabe fazer absolutamente nada. Não é engenheiro, não é mecânico, não é enfermeiro. Né? Então, e não estão nas estatísticas de desemprego. Quem está nas estatísticas de desemprego, o 5 ponto qualquer coisa, ou 6 ponto qualquer coisa, é aquele que procura o emprego. Esse está fora da estatística, ele não está buscando emprego. Na verdade, essa é a realidade social do Brasil, e uma das razões eu atribuo a exatamente esse fato de o Brasil não ter condições de gerar emprego e formar as pessoas com a rapidez necessária para transformá-lo num país de primeiro mundo, porque é inaceitável um país continental como esse ainda estar submetido a essas condições. Obrigado, presidente. Essa presidência registra a presença de Dr. Gil Ciufo, vice-presidente da CNC. É um prazer tê-lo aqui conosco. E passo a palavra ao deputado Júlio César e peço, deputado, me permita, mas só brevidade, o ministro tem um compromisso de almoço e, inclusive, pediu para se antecipar e falar nas considerações finais e alguma maior observação que ele queira fazer.